Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Engenheira por formação, ela ocupou diversos cargos de gestão na administração pública em Alagoas. É a primeira mulher a presidir o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado, o CREA. No momento, está licenciada da presidência. Ela é Rosa Tenório, nossa entrevistada nesta edição de Contextualizando. Bom dia, Rosa, muito obrigado aqui pela sua presença. Bem, o que significou para você chegar à presidência do CREA, inclusive sendo a primeira mulher a ocupar esse cargo? Pois é, inicialmente agradecer, Flávio, o convite. O CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, é um conselho que aqui no estado tem 55 anos, indo para 56 anos, e pela primeira vez uma mulher se candidatou, né, à presidência do CREA. Então, assim, não é só ganhar, né? Pela primeira vez uma mulher se candidatou e a gente ganhou a eleição nessa primeira vez de candidatura. Um conselho eminentemente masculino, 80% dos profissionais são do gênero masculino. Então, a questão de gênero realmente foi muito importante, porque pela primeira vez a gente somos minoria dentro do conselho, pela primeira vez uma mulher chegou à presidência. Então, vejo como um desafio enorme, né? A gente foi eleita pela primeira vez em 2020, no meio de uma pandemia, Flávia, uma eleição que era para ser de 45 dias, 2 meses, durou 7 meses e meio por conta da pandemia. Então, foi um desafio enorme. E as gestões no CREA, no Conselho, são de 3 anos, podendo uma única reeleição. E o ano passado, de forma natural, a gente foi para a reeleição, final de 2023, e ganhamos novamente, e somos pela primeira vez também, né? Mulher ganhou e foi reeleita a presidência do CREA. Então, vejo como desafio grande, principalmente para a questão de gênero, e é um tema que a gente pauta, implantamos o Programa Mulher, que é um programa que trabalha exatamente a inclusão e o fortalecimento da mulher nessa área do conhecimento, que é a área tecnológica, que é a área da engenharia, e eu espero que a gente esteja dando essa contribuição, não só para as mulheres, mas, na verdade, para a cidade e para o Estado. Bom, como é que você avalia a engenharia ser exercida por mulher, já que antigamente só se conhecia engenheiro, né? É verdade. Pessoas do sexo masculino que postulavam o cargo de engenheiro. A gente vê uma crescente, na verdade, né? Um mundo esse mundo da engenharia, hoje, você tem ideia, tem mais de 100 tipos de modalidades. Antigamente a gente tinha mais engenharia civil, engenharia mecânica, elétrica. Hoje você tem uma infinidade de engenharia nos mais diversos campos profissionais. E aí você vê uma inclusão muito maior já na área ambiental, na área sanitária, de energia, área clínica, na área de engenharia clínica, engenharia de segurança do trabalho. Então são muitas modalidades e isso faz com que a mulher, engenharia florestal, que é uma pauta, é uma coisa que a gente tem um curso aqui no SECA, lá na Universidade Federal. Então, essa gama de modalidades, está trazendo oportunidade para as mulheres. Então, você vê ao longo dos últimos anos um aumento num percentual de pessoas, de meninas, né, de mulheres fazendo engenharia e se formando. O espaço está aberto aí para todos. Eu acho que é um grande desafio nosso, enquanto presidente do Conselho, é exatamente fortalecer as nossas profissões. Se a gente tem um conselho forte, a gente vai ter profissões fortes. E além da engenharia, você tem a agronomia, né? E você tem o que a gente chama de geociências, que são geólogos, geógrafos e meteorologistas. A gente tem os tecnólogos, todas as modalidades, tecnólogo ambiental, tecnólogo de edificação. A gente tem os técnicos de segurança do trabalho e, mais recentemente, uma nova categoria que são os designers de interiores. Isso parecido com, digamos assim, com arquitetura. Então, nós somos um conselho multiprofissional. Por ser um conselho multiprofissional, a gente tem essa gama de profissionais que são registrados no nosso conselho e hoje nós somos o maior conselho de classe do Brasil, com mais de 1.200.000 profissionais cadastrados, registrados no nosso sistema. Então, um desafio grande, não só de trabalhar esse fortalecimento das engenharias, mas de todas as categorias. É por isso que a gente foi para a reeleição, eu acho que a gente está dando uma contribuição importante, a gente vê os números crescentes.
E, enfim, mais um desafio que a gente está aí, tenho certeza que esse segundo mandato, mais 3 anos, tenham certeza que a gente vai tratar com o mesmo carinho, com a mesma intensidade do primeiro mandato. Ô, Rosa, quais são as atribuições do Conselho, as atribuições do CREA? Tá certo. Os conselhos de classe no Brasil têm uma competência específica, que é a fiscalização do exercício ilegal da profissão. É garantir, Flávio, por exemplo, que você exerça a advocacia, né? E não qualquer pessoa que não tenha se habilitado para tal exerça. Você não vê na sociedade pessoas sendo advogados sem efetivamente ter estudado para tal. Então, os conselhos de classe no Brasil, OAB, CRC, CREA, CRM, enfim, de todas as profissões, têm essa competência constitucional, que é a fiscalização do exercício ilegal. Ou seja, aquelas pessoas que estão construindo, sem ser engenheiro, aquelas pessoas que estão fazendo serviços, seja indústrias, empresas, fazendo projetos, sem ter a devida qualificação, a devida habilitação. É aí a principal competência dos conselhos de classe no Brasil. E isso traz o quê? A garantia de segurança para a sociedade. Quando você fiscaliza o médico que não é médico, o engenheiro que não é engenheiro, o advogado que não é engenheiro, o advogado que não é advogado, você está defendendo a sociedade. Então, a nossa missão é defender a sociedade como? Fazendo a fiscalização do exercício ilegal. E no caso de construção de obras, vocês têm algum tipo de participação na fase de projeto? Não, a gente fiscaliza todas as obras e serviços ligados às nossas profissões, engenharias, agronomia, geociências, todas que eu citei antes, elas precisam ter o que a gente chama de ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Que, como o próprio nome diz, é uma anotação que você, profissional, faz destacando, detalhando que está executando aquele serviço, que está executando aquela obra, enfim, está fazendo aquele projeto. Então, isso dá a garantia de que você é um profissional, porque você está registrado no Conselho, a gente consegue registrar. Então, você já entra no seu sistema, o sistema corporativo que o Conselho tem, entra e já faz a emissão. Então, a gente orienta até que todas as pessoas que contratem profissionais da engenharia, agronomia, geociência, enfim, todos os profissionais registrados no nosso Conselho, que exijam a anotação de responsabilidade técnica, a ART, que na verdade funciona meio como um contrato entre as partes, vai garantir tanto para o contratante como para o contratado que existe uma relação profissional ali. Bom, você ocupou, como a gente disse no início, vários cargos de relevância ao longo da sua trajetória profissional, né? Principalmente na área pública. Quais foram, aliás, melhor perguntando, qual foi a contribuição dessa sua experiência para esse seu trabalho na presidência do CREA? Flávio, eu acho que foi determinante essa minha caminhada profissional, né? Eu falo brincando, mas na verdade, com muita verdade, que o meu portfólio profissional é o que eu acho que me abriu as portas e que, não vou dizer que me garantiu, mas que certamente foi um carimbo importante para que eu chegasse à presidência do CREA. A gente tem contribuições importantes na área, não só na área da engenharia, porque engenharia é desenvolvimento puro. Absolutamente tudo que você faz tem engenharia. O carro tem engenharia. A gente está aqui nessa sala dando essa entrevista, você tem uma área climatizada que tem engenharia. Na própria edificação aqui. Na própria edificação você tem engenharia. Nos hospitais, os grandes equipamentos precisam de engenheiros, de diagnósticos, enfim. Então, a engenharia está em absolutamente tudo na nossa vida. E eu acho que ao longo da nossa vida profissional, seja como superintendente de limpeza urbana de Maceió, como secretária de Desenvolvimento e Meio Ambiente de Maceió, controladora geral do Estado, diretora do Tribunal de Contas, assessora do Ministério Público, superintendente de gestão da Secretaria de Assistência Social. Acho que a gente militou numa gama de serviços, de políticas públicas para o nosso Estado e para a nossa cidade de Maceió, que certamente me deram suporte, me deram base, tá certo, para que eu pudesse, e a maturidade também, né, Flávio, para que a gente pudesse realmente se candidatar. Tive grupo,
obviamente, eu não fui candidata de mim mesma, pelo contrário, na verdade, eu nunca imaginei ser presidente do CREA. Na época que eu fui convidada, na verdade, por um grupo de pessoas e de instituições ligadas ao Conselho. Eu estava secretária de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente da Prefeitura de Maceió. Na época, o prefeito era o Rui Palmeira. E eu comecei a pensar nessa possibilidade. Essas pessoas vieram: Rosa, a gente acha que é importante, uma mulher, será uma primeira vez, você tem uma história importante no setor público, respeitada. Aí foi toda a conquista, eu comecei a pensar. Conversei na época com o prefeito, porque era um cargo que eu ia me expor, estava secretária, com a família, né, também, e acabei aceitando esse desafio. E, obviamente, ganhamos a eleição no final de 2020 e fizemos a gestão 2021, 2023, final do ano passado, a reeleição. Então, assim, eu acho que a minha vida profissional certamente me deu segurança, me deu esse respaldo para que, primeiro, a gente aceitasse o desafio de ser candidata, né, um desafio gigante, como eu te falei, né, primeira mulher no universo de 80% de homens. E isso, sim, foi uma fortaleza. A gente tinha uma relação, um network importante, uma relação com a sociedade já importante. As pessoas conheciam o meu trabalho, né, Flávio? Então, certamente isso me gabaritou e a gente ficou muito à vontade. E a gente ofereceu isso, que a gente tem, os serviços prestados e as políticas públicas a gente conseguiu implantar no Estado, em especial em Maceió. Ok, vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta, continuando nossa entrevista com a engenheira Rosa Tenório. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando pela TV Pajuçara. Aqui comigo a engenheira Rosa Tenório, presidente e licenciada do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, o CREA. Bem, Rosa, o CREA é ouvido sobre alguns empreendimentos públicos, como, por exemplo, o Plano Diretor de Maceió? Sim, a gente tem sido convidada para participar de vários fóruns e de várias discussões. Para você ter ideia, hoje o CREA tem assento no CONPRAN, que é o Conselho Municipal de Proteção Ambiental, que a gente, inclusive, representa, no CEPRAM, no Conselho Estadual de Proteção Ambiental. A gente hoje é membro suplente do Conselho do Plano, do Conselho da Cidade, que vai discutir o Plano Diretor de Maceió. A gente tem assento como titular do Plano Diretor de Delmiro Gouveia. A gente tem assento no Conselho de Habitação e Interesse Social de Arapiraca. Já participamos de Palmeira dos Índios. Então, para você ter ideia, às vezes falta fôlego. A gente, semana passada, participou de um evento importante sobre mobilidade na região metropolitana de Maceió. Enfim, a gente tem sido convidado e a gente também tem trazido, Flávio, que é bacana, para dentro do Conselho essas discussões, né, sobre questão de sustentabilidade, sobre questão de grandes empreendimentos. Então, tanto a gente tem sido convidada e a gente sempre está, a gente nunca se nega, ou a gente vai como presidente, membro, ou algum conselheiro nosso, nós temos 30 conselheiros que tem assento lá no nosso plenário, ou algum profissional que seja registrada no conselho que a gente indica para estar nos representando. Então, a gente tem ocupado todos esses espaços que são, digamos assim, solicitados e, quando não, a gente provoca para dentro do nosso conselho esse debate. Bom, o que foi fundamental, Rosa, para você resolver se afastar do CREA? Pois é, esse talvez o maior desafio da minha vida, da minha carreira, né, pública, eu diria. Eu, por força, como você falou, da legislação eleitoral, preciso me licenciar do Conselho por 4 meses. O fiz em tempo hábil, retorno no dia 7 de outubro e continuo o meu mandato. São cargos completamente compatíveis. Esse foi um questionamento que eu fiz no início, quando comecei a ser abordada por alguns partidos políticos, Flávio. Isso começou, na verdade, no final do ano passado, mas eu desconversei, não tive interesse. E esse ano, final de fevereiro, muito recente mesmo, começou de forma mais intensa, alguns partidos me procuraram, e a primeira pergunta que eu fiz é isso: mas eu acabei de ser reeleita para o CREA, eu não posso sair. Mas você não precisa sair, né? Você vai ser vereadora e vai ser presidente do CREA. Então, é inédito também, né, uma presidente de CREA, de CREA do Brasil, ter esse mandato, né,
ter esse mandato numa capital. Então, eu estou pré-candidata, na verdade. A candidatura só se consolida após as convenções. Então, essa pré-candidatura nasceu muito recentemente. Na verdade, é um processo que já vinha sendo... Acho que tem uns 20 anos que esse processo... que já surgiu essa possibilidade, mas eu nunca, ao longo de toda essa minha vida pública de trabalho, Flávio, eu nunca efetivamente assumi essa postura de filiação partidária, né? Fiz esse ano, me filiei a um partido político, ao PSD, e estou como pré-candidata a vereadora por Maceió, que se consolidará, meu nome, a partir das convenções que serão agora final de julho, começo de agosto. E eu acho que essa minha vida, que a gente falou na primeira etapa do seu programa, eu acho que tudo isso se somou. Eu acho que foi uma coisa meio natural da minha vida. Eu tenho um tanto de serviços prestados para a sociedade, políticas públicas efetivamente implementadas. Eu sou uma pessoa muito operativa, né, toda a minha vida. Eu gosto de dar resultados. Eu acredito que isso, o fato do gênero, a questão da mulher, uma exigência hoje de você ter um percentual nos partidos do gênero feminino. Isso. Né, uma mulher que tenha relativamente uma entrada na sociedade. Tive votos, né? Então, assim, eu fui testada num ambiente classista, reduzido, de menos de 6 mil profissionais habilitados na época da minha eleição. Então, acho que tudo isso fez com que eu tivesse sido essa abordagem, talvez, dos partidos políticos. E qual foi a reação em casa, junto à família? Inicialmente um susto, né? Porque eu sempre fui gestora pública, ou privada, minha vida inteira, trabalhando tanto no setor público como no privado, no setor público de forma mais intensa, com alguns projetos implantados no Estado e especialmente em Maceió. Mas com o tempo, essa aceitação viu. Gente, eu faço política pública a minha vida inteira, né? A diferença agora é que eu estou filiada a um partido político, né? Eu não vou fazer nada do que eu já não faço a minha vida inteira, né? Então, assim, foi um processo. Outra coisa importante é que as instituições que me apoiaram para o CREA reforçam essa candidatura. Isso nasceu, na verdade, repito, como foi para o CREA, agora também, não foi uma decisão minha, não é a Rosa quer ser candidata. Isso, na verdade, foi uma conjuntura, né? Foram convites, foram feitos. E a gente acabou, esse certamente o maior desafio que eu vou enfrentar, eu digo, né? Eu estou no começo, estou na pré-campanha, mas um desafio, a gente que diga, pessoa comum, né? Que não vive, nunca militou na seara política como protagonista, digamos, né? A gente sempre foi de bastidor, né? A gente sempre tinha um candidato ou não. Pela primeira vez você ser protagonista, lhe confesso que às vezes... assusta, mas a decisão foi tomada e eu estou muito exposta e farei o meu melhor. Rosa, quais as suas ideias, por exemplo, em relação a uma questão que é bastante fundamental numa cidade, principalmente uma cidade de porte já de médio para grande como Maceió, em relação à mobilidade urbana? Assim, para você ter ideia, eu fui secretária de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente, que mexe exatamente com tudo isso, né? Quando se fala desenvolvimento territorial, você está mexendo com tudo isso. A gente teve um evento importantíssimo na cidade, né, Flávio, que a gente não pode esquecer, que teve um impacto negativo, dentre outras coisas, para a mobilidade da cidade, que foi o evento do afundamento dos bairros Pinheiro, Mutange e bairros adjacentes. Então, isso necessita de novas discussões e de novas tomadas de decisão, né? O que é que a gente vai fazer? Para onde a gente vai agora, né? Então, o plano diretor, na época, em 2020, final de 2020, a gente deixou a minuta do plano diretor pronta, mas aí esse evento isso começou em 2018, 2019, então, né, a gente deixou um plano diretor que ele era meio flexível, ou seja, a gente não podia fechar um plano diretor porque a gente não sabia como é que estava esse evento. A gente estava no meio desse processo, e ainda mesmo a pandemia. E eu peguei em 2019 aquele relatório do afundamento dos bairros, da CPRM, foi meu primeiro ano de gestão, e o segundo ano eu peguei a pandemia inteira, né? Então foram 2 anos muito desafiadores na minha vida, mas mesmo assim a gente conseguiu deixar implantado um sistema muito interessante de desburocratização de processos, principalmente no licenciamento ambiental, trabalhar os primeiros passos
para esse movimento daquela área que foi afetada, né, que a gente que licencia alvará de construção, alvará de demolição, teve que se reinventar e que, junto com a Procuradoria, repensar como fazer. Então, foram dias de muito trabalho, de trabalho intenso. E esse evento exige, aí o plano diretor, obviamente, precisa passar por novos momentos, né? A gente já teria que estar com um novo plano diretor, mas esse evento faz com que realmente a gente precise rediscutir. E esse atraso, digamos, é no Brasil inteiro, né? As pessoas, as cidades que precisam ter o plano diretor estão nesse momento de rediscussão dos seus planos diretores. Algumas já implantaram a renovação dos planos diretores e outros ainda não, como é o caso da gente. E eu acho que esse evento que aconteceu carece sim que um plano diretor seja realmente rediscutido. E aí, no plano diretor, vai entrar, dentre outras coisas, obviamente, o plano de mobilidade. O Maceió precisa ter um plano de mobilidade. Isso, na nossa época, já tinha um processo rodando para a contratação de uma consultoria ou criar um grupo para fazer o plano de mobilidade da cidade de Maceió. Isso eu ouvi dizer que está em andamento também e, obviamente, que tem que estar inserido dentro do plano diretor. Então, é um momento importante, é um momento que a gente precisa repensar e a nossa ideia é que a gente esteja totalmente integrado nessa discussão. Outra coisa, você tem alguma ideia preconcebida em relação, por exemplo, a transporte público? Em que sentido? Que é a melhor opção? Em termos de proposta? É a melhor opção para desafogar, né? É o transporte público. É o transporte público de qualidade, né? Uma coisa batida, falada, né? A questão do fundo, né? Como é que você vai fazer esse equilíbrio no aporte do município com que efetivamente a sociedade paga, o trabalhador, a pessoa que usa o transporte público. Então, essa é uma discussão também que tem que ser enfrentada, é uma discussão antiga. Eu contava, na época, no Ministério Público de Contas, eu me lembro que os procuradores tiveram esse debate muito importante com o município à época. E a ideia é que a gente participe de todas essas... a engenharia, na verdade, você está falando aqui de mobilidade urbana, você está falando de transporte público, tudo isso tem engenharia, né? Então, a gente vai ter muito trabalho pela frente, né? Você tem drenagem, vamos falar, a gente está no meio de uma chuva, você tem um plano de drenagem, né? As implantações de drenagem no nosso município datam da década de 60, 70. Então, é notório que a gente precisa. Quando você tem uma chuva intensa com maré cheia, o que é que acontece? A cidade inunda. Por quê? Alaga tudo. Alaga tudo, porque não tem para onde ir. A água não tem para onde correr. A água vai para onde? Para o mar, para o rio, para a lagoa, né? Se está com maré cheia, né? Então a água não tem para onde escoar. Então são discussões necessárias, urgentes, e a gente se coloca exatamente como essa pessoa técnica, tá certo, para ajudar nesse debate, sem polarização, tá certo, um debate técnico, independente de gestor A ou de gestor B, são discussões que precisam ser enfrentadas pela sociedade alagoana. Ok, você pode rever essa entrevista com Rosa Tenório no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo termina por aqui. Um bom final de semana para todos.